Gravando. Oi pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o Israel. Hoje nós iremos conversar um pouquinho a respeito de montagem, formatação curricular, certo? Nós iremos falar a respeito de como nós montamos o nosso currículo, para que ele serve, como que ele funciona, o que colocar, como colocar, né? A importância de nós termos o currículo e alguns cuidados que a gente deve ter, tá bom? Então vocês vão acompanhar aqui comigo nesse segundo slide, né, a nossa apresentação, né, o nosso workshop de férias que está sendo ministrado para vocês, para que vocês nesse período de férias aí não fiquem somente brincando, se divertindo e descansando. Vamos estudar também, né? Exercitar o nosso cérebro, ok? Tranquilo? Então nesse terceiro slide aqui a gente está vendo como que a gente vai montar o nosso currículo, como que a gente faz isso, por que que a gente tem que se preocupar com a formatação do nosso currículo e como a gente vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. O que acontece? O currículo, ele é o cartão de entrada de qualquer pessoa dentro de uma empresa, certo? Muitas das vezes é por causa do seu currículo que as pessoas vão te chamar, que as pessoas vão querer contratar você ou vão querer fazer uma entrevista. Então é extremamente importante a gente se preocupar com isso. Por quê? Porque visto que esse será o nosso cartão de entrada ou nosso cartão de visita, é estupidamente importante você se preocupar com a aparência do seu currículo, o que você vai colocar nele, como você vai colocar as informações neles e de que forma, certo? Tudo bem? Lembrando que quando você vai montar um currículo, não existe uma regra, não existe não, tem que ser A, tem que ser B, se você colocar C está errado. Não, isso é completamente errôneo a gente afirmar uma coisa dessa. Por quê? Pensa da seguinte forma, quando você vê um carro, todos os carros eles são iguais? De forma nenhuma. Nós temos carros sedã, carros rente, nós temos trailers, tem diversos tipos de carros, certo? Mas, porém, todos os veículos automotores de 4 rodas, eles obedecem algumas coisinhas, tá? Então, todo carro tem que ter roda, tem que ter motor, tem que ter um volante, tem que ter um combustível, certo? Então, o currículo também é a mesma coisa. Então, tem que ter algumas informações para que a gente consiga, para que nós tenhamos um bom aproveitamento. Tudo bem? Então vocês vão acompanhar aqui comigo no próximo slide a respeito do que a gente pode colocar no nosso currículo, né? Algumas informações que são importantes. Então vocês estão vendo aí, você pode colocar, né, o seu nome, o cargo ou a função que você pretende exercer, os cursos que você já fez, a experiência, ou seja, os locais que você trabalhou. Nós temos aí também os dados pessoais, que é extremamente importante. Nós temos a formação acadêmica, conhecimentos gerais e o objetivo profissional. E a gente vai estar montando o currículo aqui passo a passo para vocês conseguirem ver, entender e montar o currículo de vocês para as futuras entrevistas que virão acontecer. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos passar para o próximo slide aqui que a gente vai ver um modelinho de currículo, que é um modelo que eu chamo de modelo de currículo para alunos. Você vai perceber que esse modelo ele está completamente em branco e a gente vai preencher com as nossas informações. Tranquilo? Então você vai ver que no currículo está assim, ó, coloque seu nome completo. Logo embaixo a gente tem aqui, ó, dados pessoais, a gente tem nome da rua e número, nacionalidade, bairro, estado civil, o CEP, a nossa idade, o telefone, o e-mail. Um pouquinho mais abaixo a gente vai ter aqui, ó, o cargo pretendido e a formação acadêmica. Então vamos começar pelo começo, certo? No nosso próximo slide a gente vai ver aqui que o professor ele preencheu aqui o currículo com algumas informações. Então a gente tem aqui, ó, coloque seu nome aqui. Perceba que agora está um nome, que você tem que colocar o seu nomezinho ali, então vai ficar o seu nome completo. No caso está Israel Adam Cruz, que é o nome completo. Depois a gente tem os dados pessoais. O que acontece? Nos dados pessoais nós iremos colocar as nossas informações pessoais, algumas coisas relacionadas a endereço, a idade, o estado civil. Essas coisas são importantes a gente colocar. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, vou começar com o meu endereço nos dados pessoais. Rua Abadiânia,
número 414, certo? Aí eu vou colocar ali a minha nacionalidade, brasileiro, vou colocar o bairro que eu moro, que é na Guilhermina Esperança, e vou colocar o estado civil. Vamos fazer um adendo nessa observação aí no estado civil. O que acontece? Por lei, nós temos alguns estados ou algumas relações que nós podemos colocar. Então, nós podemos colocar solteiro, se você não namora, ou se você namora, tá? Solteiro. Ah, professor, eu não posso colocar namorando? Não, não pode colocar namorando. Professor, eu posso colocar que eu estou noivo ou noiva? Também não. Você só pode alterar caso você esteja casado. Então, nós temos solteiro, casado, divorciado, viúvo e tem um novo aí que é a união civil ou a união estável, que é quando duas pessoas moram sob o mesmo teto há mais de 3 anos, tá? Então eu sei que provavelmente a sua namorada, o seu namorado vai ficar bravo, mas você fala assim, amor, ó, eu tô colocando aqui solteiro, mas no meu coração e na minha vida, na minha testa, está tatuado que eu sou completamente seu e namoro com você. Mas como eu preciso alimentar os mendigos que moram na sua barriga, eu vou colocar solteiro só para mim conseguir um emprego, tudo bem? Então a gente tem solteiro, casado, divorciado, viúvo e a união civil ou a união estável, ok? Então se você se enquadra em algum desses quadros, você coloca ali certinho. Aí você vai colocar o CEP, você fala assim, puxa vida, professor, não sei colocar meu CEP. Gente, é muito simples, ou você pega alguma conta aí na sua casa, ou você abre o navegador, seja no seu celular, seja no seu computador, sei lá onde você vai usar, você abre o seu navegador e você pesquisa assim no Google, qual o meu CEP? Coloca lá para pesquisar no Google, você clica no primeiro link que vai aparecer exatamente isso, qual o meu CEP? Onde você digita o seu endereço e ele vai mostrar para você o seu CEP. Então se você não souber, ou você olha numa conta, ou você pode olhar na internet, tá bom? Então coloca ali o CEP direitinho, 035411000 e depois a gente vai colocar a nossa idade. O que acontece? Felizmente ou infelizmente, eu considero isso um pouquinho ruim. É muito comum a gente encontrar pessoas que mentem a idade. Não sei porquê, não sei para quê e não entendo a graça. Mas é estupidamente comum você encontrar pessoas que alteram a data para parecer mais velho ou mais novos. Só que o que acontece, né? Quando a pessoa coloca uma idade lá, ela esquece que ela vai entregar os documentos e no documento vai ter a data de nascimento. Então, lembre-se sempre de um ponto extremamente importante. No seu currículo você deve ser sempre, sempre, sempre 100% honesto, tá? Não inventa, não aumenta, não diminui, só fala o que é, só fala o que tem e o que está, tá bom? Não fica colocando coisa onde não tem. Então você coloca ali a sua idade e outra coisa muito importante, também não coloca a idade que você vai fazer, certo? Por quê? Porque no dia da vamos supor vamos imaginar uma situação. Suponhamos que o Eduardo, em um belo do dia, ele vai fazer uma entrevista numa empresa para ele virar pedreiro, tá? Mas professor, quem faz entrevista para virar pedreiro? Também não sei, mas vamos aí, né? Então suponhamos que o Eduardo ele vai fazer uma entrevista para ele virar pedreiro. Aí o que acontece? Ele vai chegar lá, no dia dessa entrevista, ele vai ter 17 anos, certo? Aí no dia seguinte da entrevista, ou seja, um dia após a entrevista, ele vai fazer 18 anos. Qual a idade que ele coloca? A idade que ele tem ou a idade que ele vai fazer? Visto que de 17 para 18 existe uma grande mudança, né? É a idade que a gente consegue tirar a carta e fazer outras coisas aí, né? Então assim, coloca a idade que tem, tá? É extremamente importante você manter sempre o seu currículo atualizado para que não tenha nenhum tipo de problema, você não tenha nenhum tipo de divergência ou até mesmo podendo até acabar se prejudicando por conta de informações que não correspondem, tudo bem? Então coloca sempre a idade que você tem. Aí você coloca a cidade que você nasceu e o estado, São Paulo, SP. Se for de algum outro lugar, você coloca o lugar, a cidade que você mora. Aí depois a gente tem ali o nosso telefone. Pelo amor de Deus, quando você for colocar o telefone, coloca um telefone que as pessoas consigam ligar para você, consigam falar com você, tá? Não coloca um telefone para recado. Eu lembro uma vez que eu me cadastrei para fazer uma entrevista, né?
e eu estava esperando me ligarem. Só que como na época eu não tinha telefone, eu acabei colocando o telefone da minha avó para recado. Aí ligaram na casa da minha avó, marcaram a entrevista, minha avó marcou tudo. Só que só teve um detalhe, ela esqueceu de me avisar. Aí 3 dias depois que eu tava lá na casa dela, brincando com os meus primos, né, falando besteira lá, comendo, me divertindo lá com os meus primos, a minha avó me fala: "Ô filho, ligaram aqui para sua entrevista de emprego, que é na terça-feira." Isso já era domingo. Aí eu falei: "Puxa, que legal, terça-feira que dia? Terça-feira agora?" Ela: "Não, terça-feira passada." Eu falei: "Nossa, que maravilha, hein, vó?" Ela: "Pois é, desculpa, a avó esqueceu, é a idade, né?" Então, para você não passar por esse tipo de situação, sugiro você colocar um telefone que as pessoas liguem e consigam falar com você. Se não conseguirem falar com você, tem que ser um telefone que as pessoas liguem e consigam falar com alguém, e essa pessoa vai retornar ou vai repassar o recado de forma rápida e de forma de prontidão para você. Tudo bem? E depois a gente vai colocar ali o nosso e-mail. O que acontece? Talvez vocês não passem muito por isso, mas o pessoal que tem que é um pouquinho mais velho, talvez vai entender o que eu estou falando. Antigamente nós tínhamos o Orkut, nós tínhamos o MSN e algumas outras redes sociais que nós nos divertíamos. E era moda nós colocarmos no e-mail algumas coisas tipo naruto@dragonball.com.br. Entende? Então, o que acontece? As pessoas, elas colocavam esses e-mails no currículo. Isso não é muito legal, isso não é muito bacana, né? É errado você ter esse tipo de e-mail? De forma nenhuma. Eu acredito que o Orkut, o MSN ainda vai voltar. Então, o meu e-mail de emo ainda está guardado, entende? Mas o que aconteceu? Eu acabei ficando maior, acabei criando mais idade, mais cabeça e tive que criar um e-mail profissional. Então eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Se você já tiver, ótimo. Se você não tiver, crie um e-mail. Por quê? Não dá para você ir para uma entrevista, quando o cara olhar o seu currículo, ele olhar o seu currículo e falar assim: "Puxa vida, olha aqui o e-mail do cara, uzumaki@rangervermelho.gatinhodazl.com.br." Misericórdia, né? Não vai dar muito certo. Então, cria um e-mailzinho pessoal lá, profissionalzinho, para você conseguir colocar no seu currículo, tudo bem? Então até agora, só repassando, o que nós já vimos aqui? Aonde a gente vai colocar o nosso nome tem que ficar em um certo destaque para que a pessoa lembre da gente, e isso acabe fixando no consciente dela. Nós vamos colocar os nossos dados pessoais, né? Aonde a gente mora, o bairro, a nacionalidade, o estado civil, o CEP, o telefone, o e-mail. Agora a gente vai colocar o cargo pretendido. Né? Existem duas formas de você fazer o currículo. Nós temos o currículo específico, que é quando você coloca a área que você quer trabalhar, e nós temos o currículo que eu costumo chamar de currículo coringa, que é quando você não coloca a área, e é um currículo que você consegue entregar aí em diversas empresas para desenvolver diversas áreas, certo? Então vamos aqui partir do pressuposto que a gente está montando um currículo para uma vaga em específico, tá? Então você vai perceber que eu coloquei aqui, ó, cargo pretendido, auxiliar administrativo. Então eu vou ajudar nas empresas, então vou trabalhar na recepção, eu vou trabalhar arquivando documento, atendendo as pessoas, fazendo ligação, essas coisas assim. Eu vou auxiliar na administração das empresas. As empresas contratam muitas pessoas com isso. Entendem? Então a gente vai colocar aqui, ó, cargo pretendido. Aí você pode estar se perguntando assim: "Professor, mas e se eu não tiver um cargo pretendido?" Então você seleciona toda a seção de cargo pretendido e exclui, você deleta, para que não tenha nenhum problema, tudo bem? Não é errado. É só uma dica que eu dou para vocês. Existem essas duas formas da gente conseguir montar o nosso currículo. Aí você pode estar se perguntando assim: "Professor, e para quem nunca trabalhou, o que eu coloco? Deixa em branco?" Olha, eu penso assim, para quem nunca trabalhou, é interessante, se você vai se candidatar a uma vaga, você colocar o cargo, você colocar a vaga que você vai concorrer. Se você não quiser colocar, você pode tirar o cargo pretendido, ou também você pode acrescentar, você pode colocar, o que não é errado, primeiro emprego. Tá? Então você pode colocar assim, ó, cargo pretendido. Ao invés de auxiliar administrativo, você coloca aí primeiro emprego.
Tudo bem? Jovem aprendiz, menor aprendiz, aprendiz legal, você coloca a vaga. Se você não quiser, você pode tirar essa partezinha da vaga aí. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem tendo, vocês podem estar deixando as perguntas de vocês aí no chat, que eu vou respondendo, tá? E agora a gente tem ali o próximo passo, é a formação acadêmica. Né? O que acontece? Na formação acadêmica, você vai ver aqui que também já está preenchido, né? A gente tem ali, ó, Escola Estadual Professor Oswaldo Catalando. Nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é quando a pessoa que está fazendo o currículo, ela ainda está cursando, e nós temos a hipótese de quando a pessoa que está fazendo o currículo, ela já terminou. Tudo bom? Então, esse aqui foi montado baseado na hipótese de que a pessoa ainda está estudando. Tudo bem? Tranquilo? Então, a pessoa ainda está estudando, então ela vai colocar lá, tipo primeira série, a gente vai colocar o cabeçalho. Então, escola estadual, abrevia o professor, né? Escola estadual, prof, e coloca o nome da escola. Professor, a minha escola não é escola estadual. Então, você coloca lá, sei lá, Colégio das Pizzas de 4 Queijos. Coloca o nome da escola que você estuda. Aí embaixo você vai colocar o ano que você está cursando, seja o primeiro ano do ensino médio, seja o segundo, ou pode até mesmo ser o terceiro, igual o exemplo que está aqui. Tudo bem? Aí eu tenho aqui, ó, terceiro ano do ensino médio, entre parênteses, cursando. Para quê? Para a pessoa que estiver me entrevistando saber que eu ainda estou estudando, estou cursando. Aí você pensa assim, professor, e se eu já tiver terminado? Então você coloca assim, ó, Escola Estadual Professor Oswaldo Catalano, terceiro ano ensino médio. Dentro do parênteses, ao invés de cursando, você vai colocar, exatamente, você vai colocar concluído. Significa que você já concluiu. Algumas pessoas gostam de colocar o ano de conclusão. É errado? Não. Pode colocar sem problema nenhum, sem problema algum. Tudo bem? Então fica aí essas hipóteses, essas possibilidades para vocês colocarem. Ou você coloca que você está cursando, e se já tiver concluído, você coloca que já concluiu, e se quiser colocar o ano que você concluiu, também pode, sem problema nenhum. Aí você pensa assim, professor, e se eu estiver na faculdade, o que eu coloco? Se você estiver na faculdade, você coloca o nome da instituição a qual você está estudando. Então você vai colocar o nome da faculdade. Então você pode colocar lá AMB Morumbi, ou você pode colocar, sei lá, Universidade 9 de Julho, e vai colocar o que você está cursando lá e se você ainda está cursando. Tudo bem? Tranquilo? Vamos passar para o próximo slide que a gente tem mais coisa para a gente ver. Você vai ver aí que eu tenho novamente aquele modelinho de currículo em branco, né? Aí agora a gente tem ali, ó, formação acadêmica nós já falamos, o cargo pretendido nós já falamos, agora a gente vai falar dos cursos extracurriculares. E a gente tem também os conhecimentos gerais, dois pontos que são extremamente importantes, e é essa parte que a gente tem que prestar bastante atenção, é nessa parte que a gente tem que dedicar bons tempos da nossa vida, tudo bem? Por quê? Acompanha comigo no próximo slide, por gentileza, vamos lá? Então a gente tem aqui, ó, cursos extracurriculares, eu tenho aqui o nome da empresa a qual eu fiz o curso, então tem aqui, ó, Evolutime Osasco. Coloquei ali, ó, o nome do curso que eu fiz. Então eu fiz um curso de informática e coloquei a duração de 24 meses. E entre parênteses, eu coloquei aonde mais ou menos eu estou cursando. Professor, 24 meses são 2 anos, exatamente. Posso colocar 2 anos? Posso. Posso colocar 24 meses? Eu também posso, tá bom? Então, a gente vai colocar assim 24 meses por uma questão de escolha mesmo. Não tem problema nenhum, não tem problema algum. O que acontece? É extremamente importante vocês que estão montando o currículo, vocês se prepararem, vocês se capacitarem para o mercado de trabalho, certo? Porque a partir do momento que você se propõe a trabalhar e não está estudando para isso, não está trabalhando para isso, você já está em desvantagem. Então, as possibilidades do seu currículo ser escolhido já começa a diminuir. Então, o profissional que quer se desenvolver bem no mercado de trabalho,
O profissional que quer crescer, o profissional que quer se estabelecer no mercado de trabalho, quer criar uma carreira, ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre praticando, sempre fazendo alguma coisa, certo? Você fala assim, puxa vida, professor, eu não tenho nenhum curso, o que eu coloco? Infelizmente você não coloca nada, mas fica aí o aviso de antemão que o seu currículo ele já está perdendo aí 50% do peso. Entende? Porque é extremamente importante, porque não são todas as escolas, não é todo mundo que durante o ano letivo aprende a formatar um currículo, aprende a fazer uma planilha funcional, aprende a manipulação de banco de dados, aprende a trabalhar com robótica. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Tá? Por isso que nós chamamos de cursos extracurriculares, são coisas que não muitas das vezes não fazem parte da grade curricular da escola a qual a gente está estudando. Então, se você não tem nenhum curso, eu sugiro você procurar algum lugar, alguma coisa para você estudar, para você sair dessa inércia. Por quê? Curso é extremamente importante. Você pode pensar assim, mas professor, para que eu vou fazer um curso de informática ou para que eu vou fazer um curso de inglês, sendo que a minha vontade é ser padeiro? Não tem problema nenhum você ter um sonho, você querer ser padeiro, ser youtuber, você querer ser um gamer. Não tem problema nenhum você almejar uma profissão que seja aquela profissão que você ame, que você goste. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, até você conseguir chegar na profissão que você quer, você vai precisar pagar as contas, você vai precisar comer, você vai precisar sair para ir no cinema, não agora, né? Porque a gente está em uma época meio ruim, né? Mas no ano que foi gravado esse vídeo a gente estava no meio do coronavírus, tá ok? Então, você quer ir no cinema, você quer ir tomar um sorvete, você quer ir tomar uma Coca-Cola, quer ir no McDonald's e vai pagar isso como? Vai pagar isso com o quê? Então, o legal desses cursos extracurriculares é que eles ajudam você financeiramente, constroem o seu caráter, ajudam você a ser uma pessoa melhor e também ajudam você na caminhada para você conseguir realizar o seu sonho. Puxa vida, professor, meu sonho é ser um cantor. Enquanto você ainda não virou um cantor, você pode arranjar um trabalho de auxiliar administrativo e com o dinheiro que você for ganhando, você ir pagando aulas de canto. E pagando aulas de teoria musical para que você, quando você for mais velho, você consiga se desvencilhar, ou seja, você consiga sair do seu emprego e investir completamente e totalmente na sua carreira. Então, isso é um dos pontos do porquê que esses cursos eles são tão importantes a gente fazer, é tão importante a gente procurar esse tipo de capacitação. Tudo bem? Tranquilo? Então, nessa parte aqui de cursos extracurriculares, a gente vai colocar o que? A gente vai colocar a unidade, ou seja, o lugar onde a gente fez o curso. Depois que a gente colocar o lugar que a gente fez o curso, a gente vai colocar o nome do curso. Você fala, professor, eu fiz aí os 37 cursos. Você coloca aqueles que você considerar mais importante. Não coloque todos os cursos para você não saturar, não ficar com o currículo muito cheio, muito carregado. Isso também não é bom. Aí o cara vai olhar o seu currículo, você tem lá 27 páginas. Das 27, 13 é tudo curso. Você fez curso de mecânico, de pedreiro, de padeiro, de eletricista. E a vaga que você está se candidatando, sei lá, é médico. Então não faz muito sentido, né? Então coloque os cursos que você entende, que você compreende, que vão agregar valor no teu currículo, ou seja, cursos que vão deixar o seu currículo mais bonito, vão chamar mais a atenção. Então, cursos voltados para áreas, dependendo do segmento que você for, né? Então, cursos mais voltados para áreas administrativas, para a área de informática ou para a área de línguas, né, que é o inglês. Do you speak English? Do you have speak English, hein? Vamos estudar um English, come on. Certo? Então, esses cursos voltados para essas áreas, eles acabam tendo um reconhecimento um pouco melhor no mercado de trabalho, tudo bem? No começo, porque depois isso aí é relativo, que você pode fazer uma faculdade, nada a ver com aquilo que você estudou quando você era mais jovem. Tá? Então, nessa partezinha aí você coloca o nome do lugar que você estudou,
o curso que você fez e o tempo, a duração do curso. Professor, se eu já tiver concluído, o que eu coloco? A mesma coisa, dentro do parênteses ali, ao invés de você colocar cursando o quinto mês, dentro do parênteses você coloca o quê? Concluído, certo? E você vai levar uma cópia do teu certificado para a pessoa ver quando você concluiu tudo certinho, bonitinho. Também não é errado você comentar durante a entrevista, no meio da entrevista, sobre o seu curso. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Não se esqueçam de qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar deixando aí no chat ou mandar as perguntas no nosso e-mail que vai estar no finalzinho aqui. Tranquilo? Então coloquem os cursos que vocês fizeram aí, tá? Agreguem valor no currículo de vocês. Tranquilo? O próximo passo que a gente tem aqui são os conhecimentos gerais. O que acontece? Nessa parte de conhecimentos gerais, aqui é uma partezinha legal, porque você pode colocar as coisas que você sabe fazer, mas você necessariamente não estudou para aquilo. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm um bom nível de inglês, ou têm um bom conhecimento de inglês, e aprenderam inglês assistindo série, jogando videogame, ouvindo músicas, entende? O cérebro delas consegue trabalhar com essa facilidade. Então, em virtude disso, os conhecimentos gerais são coisas que você sabe fazer, coisas que você conhece e que você pode colocar sim no seu currículo, porque eles vão agregar um valor muito grande. Eles vão agregar valor na sua pessoa, certo? Então, além de você colocar as coisas que você estudou, então, por exemplo, aqui no caso desse currículo, a gente tem aqui, ó, Word, Excel, Access, sistemas operacionais, e a gente tem ali, ó, inglês intermediário. Esse Word, Excel e Access, eu aprendi estudando aqui na Evolutime de Osasco, no meu curso de informática de 24 meses. Eu aprendi lá. Agora, o inglês, você pode perceber que eu não coloquei ali nos cursos extracurriculares que eu fiz um curso de inglês, mas eu coloquei um inglês intermediário. E você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você coloca inglês intermediário e pode acontecer que no meio da entrevista, o entrevistador que vai estar entrevistando você, ele pode falar inglês. Ou ele pode chamar alguém que tem um conhecimento de inglês e ele pode começar a perguntar as coisas para você em inglês, ou rolar aquela conversação divertida, aquela conversação maravilhosa onde você não vai passar nenhum veneno, né? Só que não. Então, coloque as coisas que você sabe fazer, que você conhece, que você domina, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Então, eu poderia colocar aqui Word, Excel, Access, PowerPoint, são os cursos que você fez ali, ou que eu fiz no curso de informática. Poderia colocar gestão de pessoas, liderança de pessoas, coloquei o inglês, poderia colocar designer gráfico, poderia colocar programador, que são coisas que a gente aprende, entende? Então, o que acontece? Nessa parte de conhecimentos gerais, coloque as coisas que você acha que você vai agregar valor. Fala assim, professor, eu sei fritar ovo e fazer miojo, eu posso colocar no currículo? Olha, muito bacana, né? Muito sensacional, mas eu acho que assim, tem coisas que não é necessário colocar, sabe? A não ser que você esteja se candidatando para uma vaga em um restaurante de japonês, né? Onde eles comem bastante lamen e bastante ovos cozidos. Então, aí tudo bem, aí você estourou. Agora, caso contrário, coloque os seus conhecimentos que novamente vão agregar valor à sua pessoa, vão trazer peso ao seu currículo, tá bom? Vão trazer uma certa competência à sua pessoa. Tranquilo? Tudo bem? Então, nessa parte de conhecimentos gerais aí, coloque as coisas que você conhece, coloque as coisas que você sabe, que você entende. Não vai colocar coisa que você não entende, porque é perigoso. Eu já vi muitos alunos montar o currículo e falar assim, professor, eu não sei nada, professor, eu não sei nem fritar um ovo. Eu não sei nem como é que eu faço para escovar o dente e pentear o cabelo. E fica inventando um monte de coisa. Gente, toma cuidado. Lembra que eu falei no começo da nossa aula?
não inventa, não aumenta. Seja 100% honesto. Se você não sabe, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho ali nos cursos extracurriculares e você vai ter que procurar uma capacitação. Você vai ter que procurar um lugar onde você consiga ter esse conhecimento, você consiga adquirir, você consiga aprender essas habilidades e você consiga desenvolver essas habilidades no mercado de trabalho, tá? Então toma muito cuidado com isso. É por isso que eu volto a dizer, os cursos eles são importantes, porque é nele que você aprende muitas coisas. São nesses cursos que a gente aprende a como montar um currículo, como se portar no local de trabalho, como a gente aprende a desenvolver, por exemplo, como é uma rotina administrativa, como que trabalha um secretariado administrativo, como que trabalha, como se desenvolve as questões em logística, entende? Como que funciona a área financeira de alguma coisa, né? O setor financeiro, como que eu vou me desenvolver no setor de RH, de departamento pessoal. Então, é nesse tipo de curso extracurricular que a gente aprende essas coisas. Por isso que é tão importante a gente estudar bastante, a gente se capacitar para que nós tenhamos um futuro melhor e nós tenhamos uma vida boa. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Qualquer dúvida, vocês já sabem como é que funciona o esquema aqui, tá bom? Então a gente tem ali os cursos extracurriculares, temos os conhecimentos gerais, onde você pode colocar tudo certinho, bonitinho. Lembrando que, eu não sei se vocês repararam, né? Mas o currículo que eu estou usando, ele está todo formatado, certo? Então, se você coloca no seu currículo que você tem um conhecimento de processadores de texto, ou seja, de Word ou de um WordPad, que é um processador de texto bem basicão, mas que também não deixa de ser um processador de texto, né? Então, é interessante você demonstrar em algumas coisas. Então, eu coloquei aqui que eu conheço o Word e fiz uma formatação, fiz um preenchimento diferente, usei aqui um espaçamento, tabulação, paragrafação, todo esse tipo de coisa de formatação de currículo, ok? Tudo bem? Então, tomem cuidado até com isso, porque tudo tem que estar conversando, tudo tem que estar combinando, tudo deve estar muito bem ornado, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema e nenhum tipo de preocupação. Então, vamos passar para o próximo slide, que a gente tem mais alguns pontos aí, mas a gente já está encaminhando para o final da nossa aula, tudo bem? Então, você vai acompanhar comigo no próximo slide o seguinte. Então, a gente tem ali, ó, em branco, conhecimentos gerais. Você pode perceber que o currículo está todo em branco e eu costumo chamar esse currículo de autoexplicativo. Por quê? Nesse currículo autoexplicativo, a gente vai ver todas as informações que a gente tem que colocar e aonde a gente deve colocar essas informações para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Então tem aqui, ó, conhecimentos gerais. Aí eu tenho uma informação, escreva uma lista com todo o seu conhecimento. Aí você vai apagar o que está escrito aí, cuidado para você não quebrar a formatação do currículo, né? Vai apagar tudo que está escrito aí e vai começar a fazer a sua lista de conhecimentos, as coisas que você sabe. Aí a gente tem ali, ó, experiência profissional. Dentro do campo da experiência profissional, eu tenho o nome da empresa, eu tenho o cargo, o período que trabalhou e a atividade no trabalho. Professor, se eu não tiver nenhuma experiência profissional, o que eu faço? Você não faz, né? Você não tem. Então você simplesmente seleciona essa parte e deleta, exclui, não coloca. Ah, professor, mas uma vez eu trabalhei com meu pai numa lan house, então coloca. Nem existe mais lan house, eu acho, né? Ah, eu trabalhei com meu pai no Lava Rápido, mais fácil, né? Ah, professor, eu trabalhei com meu pai no Lava Rápido, eu ajudava ele a lavar os carros e ajudava eu ficava no caixa cobrando. Então você pode colocar assim, sem problema nenhum, né? Não é errado. Ah, professor, eu já trabalhei como babá. Também não tem problema nenhum. Ah, professor, eu já trabalhei como, sei lá, doméstica ou doméstico. Não sei o masculino de doméstica. Deve ser doméstico. Ou limpador de casas. Enfim, você já trabalhou com limpeza de casas, né? Então você pode colocar também. Você fala, professor, mas se eu trabalhei como limpador de casa, como que eu vou colocar ali o nome da empresa? No lugar do nome da empresa, você coloca o nome do patrão, o nome da pessoa que te contratou. E o tempo o que você fazia, né? E o tempo que você passou limpando a casa ou limpando a empresa dessa pessoa.
tá? Mas vamos focar aqui para uma área um pouquinho mais administrativa, tudo bem? Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, experiência profissional, nome da empresa, o cargo, o período que a gente trabalhou e a atividade, ou seja, o que você fazia nessa empresa. E logo mais abaixo, finalizando o nosso currículo, nós temos o nosso objetivo profissional, que eu vou falar sobre ele e a experiência profissional, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no próximo slide, tudo bem? Então acompanha comigo aí o próximo slide. A gente tem aqui, ó, experiência profissional. Então a gente tem ali, ó, restaurante do cabelo. Então eu trabalhei no restaurante do cabelo como garçom durante 7 meses, tá? Então eu tenho o nome do lugar que eu trabalhava, o cargo, o tempo que eu trabalhei. Professor, mas eu não lembro o tempo que eu trabalhei, o que que eu faço? Coloca aproximadamente aí. Então eu trabalhei mais ou menos uns 7 meses, uns 5 meses. Então coloca aí aproximadamente o que você acha que é. Tá bom? Então tem aqui, ó, restaurante do cabelo. Eu coloquei o cargo que eu estava, ou a função a qual eu fui contratado. Então fui contratado como garçom, o tempo que eu trabalhei e eu fiz um breve resumo do que eu fazia dentro do restaurante do cabelo. Então coloquei aqui, ó, eu realizava o atendimento aos clientes, né? Então eu recebia os clientes, recepcionava os clientes, conduzia os clientes até as mesas, eu retirava os pedidos, ou seja, eu anotava nas comandas aquilo que eles queriam consumir no dia. Eu entregava esses pedidos, ou seja, eu levava os pedidos, tirava da cozinha, trazia da cozinha e deixava na mesa do cliente. Quando o cliente terminava de comer, eu retirava os pratos, os talheres, todo o porcelanato, tudo que estava sujo eu retirava e levava para a cozinha para eles lavarem, né? Então eu coloquei aqui, ó, tudo certinho, direitinho, bonitinho, tudo que eu fazia, tudo que eu realizava no restaurante do cabelo, tá? Professor, e se eu tiver mais de um emprego? Ou se eu tiver mais de uma experiência profissional? Não tem problema nenhum, você pode colocar sim. Então o que você pode fazer? Você seleciona tudo ao famoso Ctrl C, Ctrl V, que salva vidas, relacionamentos e até trabalhos de faculdade, né? Então você pode selecionar tudo aí, fazer um Ctrl C, um Ctrl V e só trocar. Eu trabalhava numa empresa chamada Saúde do Bem. Trabalhava como auxiliar administrativo júnior. Trabalhei durante 8 meses. E nesses 8 meses, o que você fazia? Eu recebia os clientes, eu abria a ficha, eu cadastrava no sistema, eu encaminhava a ficha do paciente até a sala do médico. Às vezes eu levava o paciente até o médico quando ele tinha algum problema ou ele tinha alguma limitação. Então não tem problema nenhum. Você falar onde você trabalhava, o cargo que você fazia, o tempo que você trabalhou e principalmente de forma resumida, de forma enxugada, de forma enxuta. Você coloca ali o que você fazia, o que você realizava, as atividades a qual você desempenhava dentro do lugar que você trabalhava. Tudo bem? Se você tiver várias aí, você seleciona aí umas 2 ou 3, as que sejam mais legais e, de novo, as que tragam mais peso para o seu currículo. E por último, para a gente já encaminhar para o finalzinho, nós temos o nosso objetivo profissional. Normalmente as pessoas costumam colocar assim no objetivo profissional, à disposição da empresa. Não dá muito certo, né? Porque a empresa coloca você para fazer um monte de coisa e você não vai gostar. Então é extremamente importante você colocar no objetivo profissional aquilo que você vai desempenhar, aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer fazer, o serviço que você vai prestar ou o que você visa dentro da empresa. Tudo bem? Então não deixa assim avulso. Lembra que o seu currículo ele tem que conversar com o começo, com o meio e com o fim. Deve-se contar uma história. A história de quem? A sua história. Por quê? É através do seu currículo que as pessoas têm que gostar de você, tem que chamar a atenção, tem que ressaltar aos olhos de quem está analisando o seu currículo, para que ela veja o seu currículo e ache interessante, queira te chamar para te conhecer e possivelmente te contratar. Então, no objetivo profissional, você não deixa em branco. E também não deixa em branco lá quando você for colocar o cargo pretendido. Cargo pretendido à disposição da empresa. É melhor você não colocar nada do que deixar à disposição da empresa. Tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. E o que acontece? Olha só que interessante o que eu coloquei aqui no objetivo profissional. Olha essa brincadeirinha que eu fiz aqui. Então, qual é o meu objetivo profissional dentro da empresa? Então, eu me proponho a trabalhar em uma empresa na qual eu possa desenvolver as atividades no setor
vírgula, buscando sempre o cumprimento de metas e objetivos estabelecidos pela empresa, aceitando outras atividades profissionais. Olha só que bonito, que elegante, né? Tá, traz até um ar de classe, um ar mais gracioso. Então, o que que acontece? O que que na verdade eu coloquei? Na verdade, o meu objetivo profissional tá assim, ó, significa que eu estou à disposição da empresa. Basicamente foi o que eu disse, só que eu não disse com essas palavras, né? Eu usei aqui o meu cérebro para colocar as palavras mais bonitas. Então, eu me proponho a trabalhar em uma empresa na qual eu possa desenvolver as atividades no setor a qual eu fui contratado, buscando sempre cumprir as metas e os objetivos que forem estabelecidos pela empresa e aceitando outras atividades, tá? Isso é só um exemplo, isso é um modelo, tá? Isso é um molde que eu coloquei aqui para você. Se você quiser, você pode colocar outra coisa que faça sentido no seu currículo. Tranquilo? Chegando no final aí, a gente vai ter o nosso currículo formatado, bonitinho, muito bem organizado, tá? Para a gente finalizar, eu tô parecendo aqueles pastor de igreja, né, que fala que vai terminar e nunca termina, misericórdia. Mas a gente vai ver aqui no próximo slide os cuidados que a gente tem que ter com o nosso currículo, tá? É muito comum também você ver as pessoas quando elas vão entregar o currículo delas, o currículo tá sujo, tá dobrado, tá amassado, tá rasurado. Você fala, não moça, esse aqui não é meu telefone. Aí risca o telefone, coloca o telefone novo. Pelo amor de Deus, não faz isso. O seu currículo ele é importante. O seu currículo ele vai refletir, querendo ou não, um pouco das suas características e um pouco da sua personalidade. Então, se o seu currículo está assim, significa então, né, que você também não está muito organizado com essas coisas. Então, mantenha sempre o seu currículo atualizado e quando você for entregar, pelo amor de Deus, não suje o seu currículo, não dobre o seu currículo, não amassa ele, não rasura, não morde, não mastiga, não faz nada com ele não, deixa ele bonitinho, ele tem que estar tipo uma noiva no dia do casamento, tem que estar impecável.